Sejam bem-vindos a mais um Fala Nath. Aqui eu falo e meu convidado fala muito mais. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela é médica, ginecologista, mas não é uma ginecologista qualquer. Ela tem o poder de deixar a sua pepeca ainda mais bonita e harmonizada. Ela é a mais elegante da cidade, ela é a Lid! Uma salva de palmas pra ela. Você gostou que eu coloquei seu apelido? Nossa, amei. Eu queria te agradecer por você ter aceitado aqui o nosso convite, de estar aqui. É um prazer te receber aqui no podcast, que tem o poder de inspirar pessoas com histórias. Eu acho que a sua história é muito legal, né? Nossa, eu que agradeço, de coração, assim. Eu já te falei isso, mas vou falar agora pra vocês. Ao vivo? Ao vivo, que quando eu vi que ela estava fazendo podcast, eu falei assim, gente, a Nath, ela não tem jeito, né? Ela tá sempre inspirando, sempre inovando, sempre crescendo. E você, pra mim, sempre foi uma inspiração, assim. Que fofa. Nath foi minha aluna. E aí, a gente abafa assim, o contexto, né? O contexto, o que advém dessa informação, na verdade. Mas, assim, o que eu acho muito legal, tanto de vocês quanto dos meninos, da Mari, do Walter, né? É que vocês cresceram muito bem criados, né? Vocês tiveram uma estrutura familiar, social, financeira muito boa. E não por isso vocês deixaram de ser pessoas maravilhosas e estudiosas e atenciosas e carinhosas e educadas, assim. Eu de verdade admiro muito vocês quatro. Obrigada, de verdade. É porque assim, as pessoas têm essa impressão, né? Porque, querendo ou não, meu pai já trabalha, meu pai já é médico, já trabalha na área de produção humana, né? Nossa, então é mais fácil para você. De fato, a gente já tem uma estrutura que facilita muito, né? Então a gente já pegou o bonde andando. Sim, não estamos, né? A gente não está discutindo isso. Mas eu falo, se você não for um profissional competente, você não adianta ser filho de ninguém, porque ninguém vai em você, né? E eu costumo dizer que o meu principal concorrente é o meu pai, né? Porque o pessoal fala assim, nossa, aí é puxado, né? Puxado, pensa, né? Porque a paciente que quer se consultar com ele, vai consultar com ele, não vai consultar comigo, entendeu? A pessoa não se consulta comigo, porque você é filha dele. Isso não existe. Então, eu preciso ser um profissional competente, estudiosa, porque senão, bem, o povo vaza, não tem jeito, né? E assim, e que bom que você foi minha professora e eu aprendi muito com você. Ai, obrigada. Nossa, eu detestava aquelas cirurgias ginecológicas, né? Vamos confessar aqui que eram difíceis, né? Assim, poxa, eu não gostava muito. Tinha uma coisa que eu tinha certeza na minha residência, que eu não ia fazer cirurgia ginecológica. E você fazia brilhantemente. Você ainda faz cirurgia ginecológica? Faço sim. E hoje você está muito focada nessa parte de rejuvenescimento íntimo, né? Que, de fato, é uma coisa que está faltando, né? Assim, um profissional específico, especializado nisso. O que você sentiu, assim, para você ter mudado mais para esse foco? Nossa, foi tanta coisa, Nath. Foi tanta coisa que vamos tentar organizar. Eu faço cirurgia hoje ainda, mas hoje a maioria das cirurgias que eu faço são cirurgias da regenerativa, que são cirurgias a laser, com uma proposta completamente diferente. Há algumas das cirurgias que eu fazia com muita alegria, com muito orgulho, hoje eu não me sinto mais tão confortável em fazer. Mesmo? Sim, porque eu não acho que eu estou ajudando tanto as pessoas quanto eu achava antes. Como a gente vai aprendendo coisas novas, sim, né? A gente vai falando... Nossa mentalidade muda muito, né? Aí eu falo, poxa, eu não me sinto mais, assim, confortável em fazer essa cirurgia. Hoje eu percebo que se eu aproveitar aquele tecido que parece sobrar para me oferecer fibroblasto, para me oferecer colágeno, ácido hialurônico, para melhorar a qualidade, a elasticidade do tecido, é muito mais interessante do que eu tirar aquele tecido que aparentemente está sobrando, mas na verdade não está. Entendi. Então, assim, hoje, mesmo quando eu vejo assim que tem um prolapso ou uma distopia muito importante, eu sempre faço a regenerativa primeiro, faço laser, radiofrequência, trato a saúde do tecido. Porque é muito claro que um tecido saudável, ele vai cicatrizar melhor, ele vai responder melhor, ele vai funcionar melhor. A cirurgia ginecológica, ela é baseada em corta, costura, mas a gente não parava para pensar que aquilo tinha que ter uma função, né? Sim. E a vagina, ela é elástica. Não adianta para mim tirar o tecido, deixar aquilo aparentemente normal, adequado, bonito, o tamanho certo,
se aquilo não funciona. Sim. Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida. E o que fez você mudar, assim? Foram os estudos mesmo, assim, né? Com a Sim, vida? assim, foram as oportunidades que foram aparecendo na minha vida. O consultório é uma coisa que eu nunca gostei, sabe? Daquelas coisas que a gente muda. Quando eu ia para a faculdade, eu pensava, não gosto de consultório, eu tenho que fazer cirurgia, eu gosto de procedimento e tal. E aí, por isso eu escolhi gineco, porque a gente podia fazer exame, fazer cirurgia, né? Tem uma gama de opções muito grande. Ok, eu comecei a fazer e eu amei consultório. Amei, amei, amei. Porque é muito diferente do que era quando a gente era estudante, né? É uma coisa que eu faço no meu tempo, do meu jeito, que eu tenho tempo para escutar o que a pessoa está falando, que eu tenho tempo para entender e fazer realmente alguma coisa com aquela informação. Porque não é assim, você descer aquela lista de perguntas decoradas e depois você não fazer nada com elas, né? E aí eu fui me pegando em situações que eu não conseguia solucionar o problema das pessoas. Eu pensava, gente, olha, isso aqui é o padrão ouro, eu já fiz ou ela já fez com outro profissional, e que eu posso oferecer para ela agora? Nada. Um abraço, um sinto muito. Vamos rezar aqui juntas para ver se a situação melhora. Não que a gente não faça isso ainda hoje, né? Sim. E não que eu não acredite, mas é que eu me sentia na obrigação de procurar mais alguma coisa. Sim, exatamente. E aí eu fui atrás desse mais alguma coisa e o mais alguma coisa me pegou, né? E eu fui vendo o resultado e aquilo foi me impactando muito, assim, foi me ficando impressionada. Eu falei, gente, eu preciso contar para mais pessoas isso. Então, assim, isso surgiu na minha vida mais como um propósito de disseminar informação e qualidade de vida, assim. Por isso que eu mudei, né? Não porque eu não gostasse ou porque alguma coisa tenha me chateado, enfim, nada disso. Não é nada disso. É simplesmente porque a gente vai mudando a nossa, né, a nossa mentalidade, a gente, querendo ou não, a nossa profissão vai mudando também com o tempo, né? Nossa. O que a gente achava ótimo na faculdade, hoje a gente fala, gente, como que a gente fazia aquilo? Não, e a medicina é uma ciência de verdades efêmeras, né? A gente vai sempre mudando o que é certo, o que é errado. Exatamente. Isso até me incomoda, porque o que eu falo que é certo hoje, amanhã já não é. Imagina para a pessoa que você falou, olha, seus óvulos aqui não tem mais qualidade, não pode. Daqui 5 anos, eles já têm uma tecnologia que consegue fazer aquilo funcionar, e aí você fica pensando... Eu falo isso no consultório, eu falo, hoje, eu tô falando isso para você, mas se você se consultar hoje, comigo daqui 1 ano... Pode ser que a nossa consulta seja totalmente diferente e que o que eu estou falando hoje não seja bom e que tenham surgido outras coisas novas. Sim. E a medicina, de fato, ela é muito dinâmica, né? E se você não estiver estudando, sempre atento a isso, você fica para trás, né? Então, é muito importante isso aí na nossa profissão. E você sempre foi uma pessoa muito estudiosa, né? Na faculdade, depois para ensinar, sempre foi... gostava muito de ensinar para a gente e tudo mais. Como que entrou a maternidade aí? Você sentia vontade de ter filhos? Pensava isso quando você era mais nova ou durante a faculdade? Como é que foi isso para você? Nossa, a maternidade é aquela coisa, né, do você antes e você depois. Isso eu acho que é... Eu não tinha isso claro para mim. Que eu queria ser mãe, sabe? Aquelas criancinhas que brincam com todas as outras criancinhas. Não, eu nunca fui desse jeito. Eu sempre fui muito focada, não vou estudar, e eu estava fazendo o meu trabalho, minha escola sempre foi meu trabalho, assim, acho que com uns 4 anos eu já era uma adulta, né? Então, assim, hoje o meu filho tem 1 ano e meio, ele acha que ele tem uns 5, ele tem certeza, e eu não tenho como achar isso estranho, porque... Que você era assim. Eu era assim, eu já achava, sério, eu olhava para as minhas primas, assim, de 18 anos e pensava, ai, por que elas não me chamam para sair? Completamente maluca, né? Então, assim, eu não tinha isso claro na minha cabeça, de jeito nenhum. Mas, aquela nossa profissão, né, que diz, vamos lá, meninas, olhem seus óvulos, né, vamos fazer uma contagem, vamos nos prevenir. Se você não tiver um parceiro fixo, né, se você não tiver alguém que realmente esteja ali imbuído, disposto de fazer essa reprodução com você, então já congele seus óvulos e tal. Sim. Idealmente, a gente deve congelar com 20 anos, né? Mas com 20 anos, a gente não acha que vai precisar congelar. E aí vem os 20, os 25, às vezes os 30, 35. E eu tinha combinado comigo. Porque todo dia a gente fala, vamos, como é que tá? Fala para os pacientes, né? E aí eu falava, não, beleza. Para mim, com 34, se eu não tiver nada assim em vista,
eu vou congelar e tá tudo bem, vida que segue, porque pra mim a maternidade era uma coisa bonita, tipo de Barbie, assim, né? Tipo, eu me apaixonei, casei, amei, e nosso amor é tão grande, mas tão grande, que agora ele transbordou e virou uma criança. Não é, fofa? Aí do nada você recebe aquela barriguinha da Barbie que encaixa, sabe? Sim, achei. É, assim, não é? E não era. Assim, não foi. Enfim, não foi assim. Aí tava lá nos benditos dos 32, 33, eu resolvi fazer uma contagem de folículos. E não tinha muitos folículos. Mas eu pensei, não, estou com o DIU. Isso é por causa do DIU, né? Porque às vezes, né, o DIU... Aí aquela desculpa na nossa cabeça, aquela, né? Aquela boa, assim. E aí depois de mais ou menos nessa época, assim, alguns meses depois, eu fiz um FSH, sei lá por quê, e o FSH veio 18. Mas assim, a minha pessoa negou completamente aquela informação. Assim, para quem não sabe, né, o FSH é um hormônio folículo estimulante, que idealmente ele deve estar abaixo de 10, né? Quando ele já está ali um pouquinho acima de 10, a gente já começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Será que essa paciente já não tem uma reserva diminuída? Esse ovário já não está aí diminuindo a sua função? E a pessoa com 32 anos. A pessoa que você nunca imagina, né, que... Daí, nossa, de verdade, eu esqueci isso completamente. Eu só fui lembrar disso quando eu fiz outro e veio 40. Aí parece que veio na minha cabeça na hora, assim, né? Eu falei, peraí. Nossa. Aí eu cacei o exame, eu falei assim, mas você é uma médica muito ruim. Porque você já viu isso, mas a gente nega. A gente E nega. você não mostrou pra ninguém? Você não tinha você era sua própria ginecologista? Eu acho que eu fiz assim, com uma mãe de uma amiga minha que era nutróloga, não sei o quê. E aí, sabe aquelas coisas de telefone? Você manda pra lá, manda pra lá. Sabe? Você não... E aí, nada muito formal, né? Na correria... Eu acho que eu neguei real, assim. Eu acho que meu cérebro falou, não, essa informação não pode ser verdade. Então, exclui, desvê, né? Desvê. Pinguei o colírio do desver, desvi completamente, esqueci. Adorei. Vida que seguiu, né? Vida seguiu. Aí, quando chegou os 34, quando eu tirei o DIU e fui... Aí você falou assim, vou congelar os óvulos? Não, eu falei, vou congelar os óvulos. Aí depois veio a pandemia, nos mesmos dias, assim, né? E aí cheguei lá, fiz o ultrassom, 7 folículos. Falei, olha, 7, assim... É uma reserva diminuída, mas não é uma reserva muito diminuída. Né? Mas aí eu virei pra doutora e falei assim, esse mês não tá bom. Eu acho que o mês que vem vai ter mais, assim. Vou esperar. Porque você começa o ciclo com uma reserva de 7. Eu, na minha ignorância da reprodução humana, pensei, se eu começar um ciclo com mais folículos, eu consigo um resultado melhor. Estou certa? Tá certa. Existe uma coisa que a gente chama de onda folicular. Então, se você avaliar a paciente ali 3 vezes, em 3 períodos diferentes, no mesmo ciclo, ela pode ter uma variação da reserva ovariana. Então, a paciente que tem uma reserva diminuída, às vezes a gente espera ela ter uma onda melhor para começar numa tentativa de ter mais óvulos naquela indução. Você estava certa. Fui eu, na minha delícia ilusão, né? Falei, não, vamos esperar o próximo mês. Esse mês foi um mês atípico. Mês que vem, 5. Aí falei, 2 meses. Tipo, pode acontecer, não pode? 2 meses, né? No próximo vai ser bom. Próximo tinha quantos? 4. 2. Sério? 2. Nossa, então diminuiu muito rápido, né? Muito rápido. Aí eu calei a boca, né? Aí você falou, agora vamos... Me recolhi a minha insignificância, falei, conduta, pode falar agora, porque agora ela... Vamos começar esse mês. Falei, não. Com 2? Se eu não comecei com 7, né? Agora eu vou começar com 2? Não vou, não. Aí ela, então, faz o seguinte, faz um FSH. Aí fiz o FSH. Aí na hora, me veio aquele tanto de coisa assim na cabeça, eu pensei, gente, FSH, pra quê? Que doida. Fiz o FSH. Aí ele veio 40. Na hora que eu abri o resultado, assim, me deu, sabe aquele gelo na espinha, assim? Eu falei... Que um FSH 40 é um FSH muito alto, né? Significa já que o seu ovário já está entrando numa insuficiência ovariana, né? Ou seja, numa menopausa. Tipo, deu ruim, muito ruim. Aí falei, e você começou, ou não? Aí ela falou assim, não, então tá, então mês que vem eu vou. Eu liguei pra outra amiga minha, falei, olha só o que aconteceu, não sei o que. Aí eu já fui ligando pra metade do planeta. E aí ela falou, se você quiser começar a induzir, hoje eu começo com você. Eu falei, tô indo pra aí.
Fui pra lá, doida da indução, né? Que eu, vai, Vou começar agora, aqui dentro do carro. Agora, dá licença. Aí ela foi, falou um monte de coisa. Mas é difícil, tá? A situação não tá boa. Olhou meu ovário, né? No ultrassom. Falou assim, realmente, né? Porque esse pessoal da reprodução tem um negócio de olhar seu ovário no ultrassom. Né? Aí olhou meu ovário no ultrassom e deu a opinião. Falou, não, isso aí que tá muito ruim e tal. Mas assim, a gente pode ir fazendo. A gente faz um mês, depois faz outro mês. E a gente vai guardando e tal. Mas às vezes você vai cansar. Eu falei, não vou cansar jamais. Eu não me cansarei. Eu sou incansável. Vou fazer quantas forem necessárias. Quantas forem necessárias. Enquanto eu tiver condição financeira, estarei lá, né? Moço, não é brinquedo, não. Aí dessa indução, eu peguei Covid no meio da indução. E como era bem no comecinho, ainda ninguém fazia, né? Aquela coisa, tipo, vai fechar o mundo, não vai fechar exatamente. E tal. Aí não, bloqueou a indução, parou a indução no meio. Aí eu fiz um cisto, aí tinha que tratar o cisto. Aí eu de novo, não sei o quê. Aí começou de novo. Aí eu fiz uma indução inteira, com 0 folículos. Nenhum cresceu? Nenhum cresceu. Você não chegou nem a ser submetida à coleta, né? Não cresceu nenhum? Não. Chegou no final... Nada, não respondeu. Cancela o ciclo. Não respondeu, cancela o ciclo. Bora de novo, tô pronta, é isso aí mesmo, tá tudo certo e tal. Aí começa, né? Dieta, tira glúten, lactose, álcool, açúcar. Tira tudo, não respira, fica só respirando, né? Lá. Tá, fotossíntese, vai fazer exercício, dormir cedo, suplementa, tomar. Outro ciclo, 0 folículos. Não, eu não, tô bem, vamos lá. O bom, isso é uma coisa que eu acho que é legal a gente comentar, é que eu era uma pessoa sozinha, né? Então eu não tinha um parceiro. Isso era bom e ruim. Por quê? Era bom porque o tempo era todo meu. Então se eu quisesse fazer 77 mil ciclos, eu poderia fazer, né? Por mim. Agora era ruim porque eu não tinha ninguém para me dar esse apoio de dizer, bora fazer, né? E tal. Mas também não tinha ninguém para falar. Não cobrar, quero mais, te cobrar. Cansei, tá caro, né? Não tinha esse problema. Então, é interessante, porque às vezes as pessoas falam isso comigo, né? Falam assim, mas pelo menos você não tinha seu marido, porque agora meu marido não quer, não sei o quê. Eu falei, mas também eu não tinha meu marido pra falar, né? Tipo, aquela coisa. É o apoio, né? A parte boa, né? Sim, é igual delineador, né? Prova d'água. Melhor coisa do delineador é a prova d'água, né? Porque não sai nem a pau. Mas é a pior coisa, porque não sai nem a pau, entendeu? Não sai nunca mais. Exatamente. É isso. Nossa, eu detesto delineador à prova d'água. Nossa, eu adoro. Só pra deixar claro, assim, nossa. Porque ele não sai nem a pau. Mas eu gosto mais dos que viram tipo uma borrachinha, tipo sabe? Uma geleia. É, porque quando você vai lavar, que é aquela coisa de toda preta, de panda, assim, nada a ver. Enfim, aí fui eu aí nesse meu tempo, né? E aí fui nessa terceira indução. E aí nessa terceira indução, eu tinha um folículo. Um folículo. Aí você pegou a ele, né? Que a gente... Nossa, eu saí assim... Meu Deus, eu tenho um folículo. E assim, é coisa de maluco, né? Porque um folículo tá longe demais de um filho. A gente fala desse termo bebê em casa, não sei se vocês falam isso ainda. Exatamente. É porque tem um tempo que eu não estudo essas coisas de reprodução. E depois disso eu quero estudar menos ainda, assim. Graças a Deus você não tem... você não tá precisando. Não tô querendo, E é engraçado porque você sabe que eu fiz gineco pensando em fazer reprodução? Mesmo? E aí depois eu fui pegando um ranço do negócio, assim. Minha avó teve câncer de mama. Então eu passava na masta, o povo, nossa, você é tão legal, por que você não faz masta? Eu falei, Deus que me livre. Eu via minha avó em todas as senhorinhas, assim, sabe? Era horrível. E aí a reprodução, pra mim, virou um problema. Foi nesse tempo também que eu parei com a obstetrícia, né? Porque foi pesado. É porque você via as pessoas tendo filho. Sim, isso mexeu com você? Mexe. Nossa, mexe demais. Porque a pessoa fala assim pra você, você quer ter filho, não quer ter filho? Eu tava ok, porque pra mim o filho só viria depois do casamento, que eu ainda não tinha. Então pra mim tudo bem, que não tava na hora, entendeu? Não tava procurando aquilo. Mas falar, você não pode... Como é que é? Eu não posso, sabe? Assim, eu me senti incompetente, indigna. Como se eu não fosse merecedora, como se eu tivesse feito tudo errado na vida e Deus quisesse me castigar aquilo ali, entendeu? Não foi legal. Eu sofri mesmo. Foi bem difícil. Eu ia te perguntar isso sobre a obstetrícia, porque antes você fazia obstetrícia, né? E você largou. E foi mais por isso até do que pela... Então,
mais ou menos, né? Assim, eu pensei, será que eu paro por isso? Mas não me convenceu. Aham. O que me convenceu a parar nesse sentido foi, se eu conseguisse dormir melhor, comer melhor, fazer exercício melhor, eu conseguiria ter Os folículos, os uma ovos. epigenética Aham. melhor, entendeu? Aham. Então, provavelmente aquilo me ajudaria. Aham. Então, nesse sentido, fez parte da minha decisão, sim. Entendi, perfeito, nossa. Agora, não no sentido, tipo, nossa, eu não aguento mais, eu não quero ver Aham. as pessoas, eu tô com inveja das Aham. pessoas e tal. Era doloroso, É. mas a ideia foi nesse sentido, Aham. assim, de ajudar o processo de Aham. tratamento. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu já estava muito envolvida com a regenerativa. Aham. Então Então, foi um mix de coisas, foi uma né? coisa que foi acontecendo, Aham. assim. Eu acho que Deus é muito fofinho, assim, ele é muito cuidadoso nos detalhes. E às vezes a gente que não percebe, né? É. E aí quando a gente percebe tudo, fala assim, nossa, claro, sempre fez sentido. Por que que eu não entendi antes, assim? A gente só entende depois, né? É. E aí você foi lá pro seu Aí único eu fui folículo, você lá, apegou a ele. Foi meu folículo. Não, tirei foto assim, ó. Plena, né? Maravilhosa. E era pra ter colhido num dia antes. Mas daí, não sei porquê, aí ficou, não, vamos pro dia depois, não sei o quê. Não, eu tava fazendo junto com uma amiga. E ela fez no dia antes. E aí, aquele negócio, aí eu, tipo, sabe, no meu coração, eu sabia que eu tinha que colher aquele dia, que eu tinha que colher aquele dia. Aí chegou lá no outro dia, eu fui plena, tal. Aí saí, o anestesista veio me dar um abraço. Aí eu falei, o que aconteceu? Não tava boa da cabeça, não. E o que aconteceu? Aí ele, não, a doutora vai te explicar. Quando falou isso, já falou, Eu né? falei, o que Ferrou, aconteceu? né? É. Ah, não, a doutora foi embora porque você tava dormindo ainda. Eu falei, eu não tô dormindo, o que aconteceu? Não, porque o folículo já ovulou. Perdeu o folículo. E você sabe que isso é uma situação muito comum em paciente que tem reserva ovariana diminuída, né? Pois uma é. ovulação precoce. Eu não sabia. Você descobriu vivendo. Eu descobri. Isso me chateou muito, sabe, assim, de... Só um adendo. No meu congelamento de óvulos, eu também Também teve ovulei isso. precoce. Tamo junto, amiga. Não, e aí foi tão doido, assim, porque daí eu fiquei me questionando. Falei, gente, poxa, eu não sabia mesmo, assim. Não sei se eu pulei essa aula ou se era uma informação mais específica. Eu só sei que eu não sabia e eu, como paciente, me senti, assim, não acolhida. Não foi informada que existia essa possibilidade. E aí eu perguntei, qual era a possibilidade? Uns 30%. Eu falei, 30%? Você não devia me contar uma coisa de 30%? Que é alta, né? É muito alta. Eu pensei que fosse uns 3, né? Se fosse 1, 2, 3, eu ia falar, não, beleza, mas 30 é uma coisa muito grave. E aí eles me cobraram, né, a coleta, me cobraram o kit, não sei o que, tudo normal. Mas eu saí possuída. Saí traumatizada. Porque querendo ou não, teve o custo, né, da clínica. Mas isso é uma coisa até importante de dizer, que a gente tem que informar para as pacientes, né? Não, o que é combinado não é caro, né? Exatamente. O que é combinado não é caro. Então, vou dar uma dica pra você, pessoal. Agora, nunca mais a Natália vai fazer isso, se ela já fez isso alguma vez. Não, aqui a paciente, quando ela vai assinar o contrato, existe essa opção lá. O paciente com ovula precoce, aí ela tem o crédito, né? Que na clínica a gente dá um crédito para ela, ou estorna o valor de que não foi utilizado, porque ela não teve congelamento, né? No caso da FIV, ela não vai fazer a FIV, então, obviamente, ela não tem que pagar por aquilo que ela não fez. Mas ela tem um custo lá do básico, né? Porque querendo ou não, a clínica também teve um custo. Isso daí eu acho ok, sabe? O problema foi... foi tipo uma surpresinha, né? Se tem tipo 30%, então faz um ultrassom antes de anestesiar, entendeu? Sim. Sei lá. Essa é a minha cabeça, né? A minha cabeça de paciente. A cabeça de paciente é muito criativa. Tem razão. Mas sei lá, se eu fizesse reprodução e eu soubesse que tem uma coisa que tem 30% de chance de acontecer, ela vai cobrar 5 mil reais, 7 mil reais, 10 mil reais, sei lá quantos mil reais. É um dinheiro que, independente de se você tem ou não, aquele processo é muito doloroso, com entendeu? Certeza. Então, assim, você pagar por isso, eu acho que é o mais caro, entendeu? É porque a cabeça, né? Não, realmente, quando sai, eu falo, qualquer tratamento, quando sai, que é uma coisa que a gente não está esperando, seja uma ovulação precoce ou não formou embrião, ou qualquer coisa nesse sentido, sempre é doloroso, né? Então, isso tem que ser muito bem explicado, que existe essa possibilidade, tudo.
E que pena que não deu certo dessa vez. E aí, conte-nos. Aí eu fiquei sem chão. Falei, gente, eu não quero ir pra lá, não quero ir pra cá, não quero ir pra lugar nenhum. E agora? Aí eu vim num jantar de uma amiga minha nesse prédio bem aqui, ó. Aí ela falou, ó, você tá abrindo uma clínica ali, ó. Aí eu olhei assim, uns pau lá de cima, né? Que tanto de pau é aquele ali? Nem tava sabendo de nada. Aí ela falou, acho que é o tamanho de gerador daquele trem ali, eu acho que é um hospital. Aí, sei lá, apareceu pra mim alguma coisa de vocês no Instagram e tudo, aí eu falei... Gente, olha lá ela, minha aluna. Abriu-se uma luz no meu coração. Mesmo? Juro. Abriu-se uma luz no meu coração. Eu falei, gente, não é possível. Eu vou ligar pro Dr. Luiz. Aí liguei pra ele, umas 10 horas da noite. Não, mandei uma mensagem mais ou menos cedo, aí ele falou, a hora que você puder falar comigo, você me fala. Eu falei, a hora que o senhor quiser falar, o senhor pode me ligar, tipo... 24 horas. Aí ele me ligou umas 10 da noite. Ele ficou, tipo, 1 hora, 2 horas comigo no telefone. Ai, me explicando, me convencendo, dando ideia e tal. Ele, não, você vai lá conversar com a minha esposa. Ela vai te explicar tudo. Você pode pegar um óvulo de outra pessoa. Eu falei, Dr. Luiz, não, né? Nada a ver. Porque não aceito. Não é que eu não aceitasse. É que eu não entendia sentido naquele momento. Então, assim, o que era a minha ideia? Minha ideia era, eu preciso cuidar de congelar os meus últimos moicanos. Se eu tivesse algum óvulo, eu queria congelar. E aí, eu não precisava ter um filho naquele momento. Então, não era meu objetivo. Se eu não congelasse nenhum e eu arrumasse o príncipe encantado... e eu tivesse os espermatozoides, aí eu poderia pegar óvulos de outra pessoa, mas não era aquilo o objetivo, né? Aí ele, não, mas vai lá, conversa com ela e tal, beleza. Aí aí ele falou assim, olha, usa um anticoncepcional, que aí eu vou olhar seu ovário no ultrassom. Falei, beleza, bora lá então. Aí usei anticoncepcional, passei mal com anticoncepcional até... Falei, doutor, nunca mais uso este anticoncepcional, nunca mais prescrevo este anticoncepcional. Acho que não prescreverei mais nenhum anticoncepcional. Aliás, isso não presta. A pessoa chega aqui pra mim e vou falar assim, não use. Não use isso, está completamente fora de moda e não serve para nada. Aí ele falou, não, então vem cá olhar no ultrassom. Falei, bora olhar no ultrassom. Aí cheguei aqui, já tinha desistido, assim, totalmente desistida, que eu falei, não quero mais... Aí você fez uma consulta com Valerona. Fiz a consulta com ela e depois continuei, tipo, fazendo tratamento com ela, assim. Acho que umas 3 consultas a gente fez antes de eu engravidar. E aí ela veio, né, na ideia dele de me convencer que eu precisava aceitar o óvulo de outras pessoas, beleza. Mas aí que cheguei ali toda plena, né, e... eu tinha feito as minhas últimas coisas, assim, eu tinha uma lista de coisas... Não, calma, e o namorado? De onde surgiu? Você não falou ainda. É que não era namorado. Tá, uma pessoa, um peguete e tal, surgiu. Assim, assim, tinha conhecido uma pessoa e tal, e eu sempre fui... Nesse meio do caminho, né, tudo. No meio do caminho, assim. Aí eu sempre fui muito sistemática, né, pra mim, olha, nossa, namorar, sério, aquela coisa assim, já começou a sair, já tá namorando e tal. E aí eu tava tão perdida que tudo que eu tinha feito, tinha dado tudo errado, eu falei, bora fazer de outro jeito, né, então, já que desse jeito não deu, eu vou pegar e ficar sem me apegar e tal. E aí tava lá nesse relacionamento diferente do que eu tinha costume. E aí a coisa, né, aconteceu. E eu passei por um momento difícil nesse sentido. Ele não pediu para usar camisinha. E eu também não queria usar. Porque na minha cabeça aquilo era ofensivo naquele momento, sabe? Se eu não posso engravidar, por que ele ia querer? Porque o homem não quer usar camisinha por causa de doença, né? O homem quer usar pra não engravidar. E aí ele vinha com uma camisinha pro meu lado, parece que era assim, uma facada. Eu já chorei. Juro por Deus, já chorei, levantei a roupa e fui embora. Levantei, vesti a roupa e fui embora.
Juro. Não entendeu nada. Eu só vou, mas calma, eu tô assim, querendo segurança. Tá? Não, mas eu falo, né? Você sabe que eu falo. Eu falo, não, ó, que o negócio seguinte é que eu não tenho óvulos, eu não presto para nada, eu sou seca e não funciona, então não preciso dar isso aí e tal. Então, assim, aquele momento eu vivi de uma forma diferente do que eu costumava fazer. Mas, no fundo, eu acho que eu tava tentando mesmo, entendeu? Inconsciente, eu acho que você pensava inconsciente, assim, né? mas eu acho que talvez até conscientemente, assim. Porque pra mim sempre foi muito claro. Eu falo isso no consultório direto. Eu falo, olha, você tá usando o quê pra não engravidar? Ah, eu não estou usando. Eu falo, não, mas você tá tentando engravidar desde quando? Mas não tô tentando, não. Eu falo, tá tentando. A pessoa que está tendo relações sexuais desprotegida, homem e mulher, né? Aquele negócio assim, se tem ejaculação dentro da vagina, você está tentando engravidar. Você pode se enganar, dizer que não, mas sim, você está tentando. Você tem razão. Você não sabe como é que faz? Entendeu? Ai, doutora, nossa, pelo amor de Deus. Não é pelo amor de Deus. Ou você está se protegendo, ou você está tentando. Pra mim só tem duas opções, sabe? Aquela coisa. É tentante, não é tentante? É tentante. Se você está se enganando, aí é outra história. Você tem razão. Então eu estava tentante, assim, disfarçadamente, mas estava tentante. Eu assumo. E aí, né, foi assim. Cheguei pra fazer ultrassom pra ver meu ovário. Meu ovário tava em fita nos últimos... Pequenininho, né? Assim, atrófico, sem nenhum folículo. Fita, era um risco. Nem dava pra ver direito. Aí cheguei ali, né, olhei aquela televisão assim, tinha um folículo. Folículo não, tinha um óvulo. Um óvulo não. Um embrião? Um embrião. Um saco gestacional. Uma vesícula vitelínica maravilhosa. Não, calma. Ó, ela chegou pra fazer um ultrassom pra gente ver a reserva ovariana dela. Tipo assim, e aí? O que nós vamos fazer da vida? Vai tentar de novo ou não? Já descrente. E ela estava grávida. Com saco. Tinha embrião lá nesse dia já? Tinha embrião. Com coraçãozinho, não? Não. Tinha um microembrião. Tinha um microembrião. E como que foi sua sensação assim? Nossa, meu Deus, tô grávida. Eu olhei pra TV. E quem que é que fez o exame? Seu pai. Olhei pra TV e aí pensei, esse é o ultrassom da paciente anterior, que travou a tela, né? Travou. Aí eu olhei pra ele. Aí ele tava assim, ó. Aí eu olhei de novo, aí mexeu. Aí eu olhei pra ele, olhei pra tela, olhei pra ele, olhei pra tela. Aí, doutor Luiz, o que é isso? Aí ele... Então, parece que nós temos uma surpresinha. Aí eu falei, e a menopausa? Aí ele, não, porque não sei quantos por cento. Aí começou a explicar tecnicamente do negócio. Eu até queria saber o que ele queria explicar aquele dia, porque até hoje eu não... Deletou, gravidez. Aí eu saí do corpo, assim, né? E aí ele falou, aí eu falei, não precisa falar, eu não tô escutando nada. O senhor pode guardar essa explicação pro nosso próximo encontro. Aí ele olhou aquilo ali. Aí eu vou fazer uma pausa agora pra contar outra parte da história. Eu não te contei essa parte, Nath. Não lembro. Nossa, tô adorando fazer esse Fala, Nath, sem ter contado a história pra ela, porque tá super assim. Porque realmente é tudo surpresa. Tudo surpresa. Bom, aí tinha uma outra coisa que me incomodava, que tava na minha lista de coisas que eu tinha que fazer, de tirar glúten, lactose, nananana, que é que na minha família tem muito caso de mulher solteira e sem filho. E aí eu já tinha ouvido falar de quebra de maldição hereditária, não sei o quê. E aí eu já tinha ido em algumas igrejas, mas não tinha dado certo. E eu liguei para uma amiga minha e falei, eu preciso de um horário com um padre tal, que eu quero falar com ele, que eu quero fazer a quebra de maldição hereditária. E é agora, assim, tipo, tem que ser essa semana, porque eu tava no fundo do poço da minha cabeça. Isso foi antes de descobrir a gestação? Antes de descobrir a gestação. Aí ela falou, não, tá bom, ó, pode ir amanhã, tá horas. Falei, beleza. Bati lá. E falei pra ele, padre, eu preciso de fazer essa quebra de maldição hereditária. Aí ele falou assim, você tem certeza? Aí eu falei, nossa, o negócio é muito sério. Achei que eu ia falar e ele ia falar, ok, tá bom, né, quebrou, pode ir. Não, aí ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Que nem assim, você aceita essa pessoa que vai casar? Tenho certeza. Aí ele falou, não, então faz assim, vou orar aqui com você, vou te explicar umas coisas. Nossa, foi assim, perfeito esse dia, foi muito bom. Mesmo? Muito bom. Tirou um peso das costas. Não, você precisa ver. Aí ele falou, você vai agora rezar 40 dias o Salmo número 8. Aí depois você volta pra gente conversar. Aí eu falei, tá, né? Aí eu fui ler o Salmo, achei o Salminho sem graça. Falei, gente, não fala assim, vou quebrar a maldição da vida da Lidiane, minha filha querida e tal. Falei, será? Aí liguei pra minha amiga, falei, amiga,
será que Será que ele não errou o salmo, não? será que eu anotei errado o salmo, assim? Porque, não sei, né? Porque imagina eu ficar lá 40 dias rezando o salmo errado, aí esperando o resultado, não ia ter o resultado que eu tava querendo, né? Aí ela mandou uma mensagem pra ele, aí ele mandou a resposta. Ele, ai, médico é muito difícil mesmo. A gente passa o remédio e eles não querem tomar e tal. A pessoa quer discutir até com a Bíblia. A conduta da Bíblia, né? Falei, tudo bem. Falei, não, beleza, então, é esse mesmo, então vou firmão, né? Aí marquei lá no calendário. 40 dias, porque eu não ficar contando. Dia 1, dia 2, dia 3, né? Aí, ó, até dia 23 de abril dá os 40 dias, que daí eu terminei, né? Aí, se eu quiser continuar, ok, mas pelo menos eu vou saber ali 23 de abril. Ok. Aí, vida que seguiu, né? E você rezou todo dia? E eu rezei lá os 40 dias e pá. Aí quando eu tava vendo o ultrassom lá, aí seu pai veio com essa mesma pergunta sem vergonha que você me fez agora. E tinha coraçãozinho? Aí ele olhou pra mim assim com uma cara de... Meu Deus, o que eu vou falar pra essa menina agora? Porque ele tava envolvido no caso, sim, né? E aí ele falou, vou falar pra ela que ela tá grávida e ela perde esse menino amanhã. E aí eu vou, né, ficar com que cara? Aí ele ficou lá em silêncio, aí ele falou, olha, você engravidou no dia 23 de abril. Sério? Aí você chocou, né? Nessa hora eu voltei pro corpo, né? Tinha saído do corpo, aí eu voltei pro corpo. Aí fui acalmando, assim, eu falei, tá, ok, eu recebo, gente, é isso então, né? Olha isso. Assim, porque a gente espera de Deus um milagre, a gente às vezes acredita, às vezes desacredita, né? Confia, não confia, mas quando a gente descansa em Deus de verdade, Ele faz coisas que... Você nunca imagina. Porque um milagre em 40 dias não é muito caprichoso, assim. Porque eu comecei a questionar a minha fé nesse momento, sabe? Eu não tive, assim, uma vida tão abastada quanto a sua, mas eu sempre tive uma estrutura familiar, estudei, tudo certinho, assim. Então, a minha vida não era assim, não fui drogada, não, sabe? Não teve nada, assim, que tivesse... Você não merecesse, né, assim... nem que tivesse dificuldade para ter que, né, que realmente entregar nas mãos de Deus e tal. Então, tipo, as pessoas olham para você e falam, sua vida é muito fácil, né, e tudo. Mas essa coisa da gestação, da ovulação e tudo assim, isso tirou meu chão. E aí eu comecei a falar, nossa, será que, né, não tem alguma coisa que não tá certo aí? E aí eu falei, não, Deus, eu não consigo mais. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Por que eu fiz o que eu fiz? Porque eu acho que Deus não me colocou nesse mundo como ginecologista, me deu toda essa informação para que eu deixasse passar, né? Então, eu acho que, de alguma forma, Ele me preveniu e me colocou naquele momento preocupada com aquele assunto para que eu pudesse mesmo me entregar e me abrir para a vida. Sim. Que era uma coisa que eu não tinha planejado fazer daquela forma, naquele momento. E talvez realmente eu não tenha mais oportunidade de fazer isso. E ele falou, não, tem que ser agora. O marido eu ainda não encontrei, mas o filho tem que ser agora. Então, foi muito legal isso, assim, na minha vida. E aí eu falei pra ele, olha, sinceramente, eu não consigo mais, eu fiz o que eu tinha que fazer, porque eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, sim, né? Exatamente. Então, eu precisava me sentir digna de receber aquilo. E aí eu fiz a minha parte e falei, bom, agora é seu, não é mais meu. E eu já descansei. Falei, não dá mesmo, eu não consigo, não tenho condições. E eu vou trabalhar, vou cuidar das minhas preciosas, maravilhosas. Vou fazê-las felizes, porque eu sei que a minha função aqui é boa. Então, assim, eu transformo a vida das pessoas fazendo isso. Exatamente. E eu não preciso me sentir inútil só porque eu não tenho filho, né? Apesar de ser a melhor coisa da vida. Mas eu tenho ainda propósito. Então, eu vou fazer isso. E aí, fui fazer. Arrumei a clínica, comprei laser. Esqueci. E esqueci, mas tinha ido lá e feito essa quebra de maldição hereditária. E em 40 dias, eu tive a minha resposta. E aí, ele veio com o seu pai e falou, você importa de voltar semana que vem pra gente ver, né, no ultrassom, né, e tal. Mas foi muito sem graça, foi muito engraçado.
Aí eu falei, doutor Luiz, deixa eu te falar, eu não tinha ovário. Eu tenho um embrião nidado. Qual é a chance de dar errado? Aí ele me olhou assim com uma cara, tipo, não vou, eu conto ou você conta, né? Doutor Luiz, Deus não faz milagre pela metade. O senhor pode ficar tranquilo que semana que vem o senhor vai ver o coração dessa criança. Aí ele, não, então tá. Então você marca as meninas, semana que vem eu quero te ver. Falei, tá bom. Aí eu cheguei, ai meu Deus. Aí você saiu daqui. Pra quem que você ligou? Vai. Não, Por que saí você daqui, contou? fui pras meninas ali, né? Tô grávida, marca pra mim o retorno, doutor Luiz, não sei o que. Aí, doutor Luiz não faz ultrassom de grávida. Aí eu falei, doutor Luiz falou pra eu marcar com ele. Sinto muito. Doutor Luiz não faz ultrassom de grávida. Posso marcar com o doutor Luiz Teixeira? O filho. Aí pensei, Aquele menino que eu dei aula? Não! vai eu mostrar a minha preciosa pro Guto. Mas aí pensei, tô grávida? Tô nem aí, né? Vou lá mostrar pro Guto, vou mostrar pra quem quiser, né? Não tem problema. Aí marquei, né? Aí fiquei, né? Tudo bem, né? Chegou aqui uma semana, 7 horas da manhã. Chegou ali, tá seu pai assim na porta. Você achou que eu ia deixar outra pessoa fazer seu exame? Falei, nunca. Nunquinha. Ele, então entra lá, vamos ver o coração do seu neném. Falei, bora. E tava lá, coração do neném. Graças Bonito. a Deus. Graças E a a sua Deus. gestação foi tudo bem, né? Você teve alguma intercorrência na gestação? Não foi tudo bem, mas eu não tava nem aí. Tô vomitando, mas tô grávida. Tô passando mal, mas tô grávida. Sim, eu tive bastante náusea, bastante cólica, eu tive sangramento importante, primeiro trimestre, mas muito importante mesmo. Que foi até uma outra coisa que foi minha próxima conversa, né? Porque, sim, eu tava feliz, eu entendi que era um presente e tal, mas eu comecei a falar, meu Deus, agora, né? Eu vou contar pra sociedade que eu vou ser mãe solteira e será que era isso? Eu queria ter filho, aquela coisa toda. Aí eu tive esse sangramento. Aí eu mesma fiz um toque em mim mesma. Aí eu vi que não estava com o colo aberto, né? Mas era um volume de sangue muito grande. Aí eu falei, Deus, eu não tô em dúvida, pode deixar. Se eu tava questionando, eu entendi o recado. Não, tá tudo bem. Não precisa tirar. Manda bala aí que eu aguento. Dá certo. Aí depois eu tive... como é que chama? Descolamento. Não, Colo curto. Aham. Aí eu, com 27 semanas, eu perdi o tampão mucoso. Emoções, né? Porque se não fosse assim... Aí eu tava viajando, tava fazendo um curso após, lá em Balneário Camboriú. Aí do avião, eu perdi o tampão mucoso no avião. Aí já mandei mensagem para as meninas do grupo. Quero um pessário em no máximo 2 dias. Eu não vou voltar para casa sem o pessário. Aí elas acharam que eu queria comprar pessário para trazer para as pacientes. Falei, não, gatas, eu preciso de um pessário para pegar o avião. Eu não vou voltar puxando mala sem o meu pessário. Não, você é doida? Eu falei, não, doida é só se eu voltar. Você vai fazer uma cerclagem? Eu falei, fazer uma cerclagem aqui? Não conheço ninguém? Não, eu me arrumo um pessário. Mas a pessoa não pode colocar, porque hoje é sexta-feira. Eu falei, eu coloco? Não, você colocou em você mesmo. Coloquei. Sério? Gente, pessário é uma rosca que você coloca no colo do útero para evitar que o colo se abra de maneira espontânea antes da hora. Isso que é muito difícil você colocar em uma pessoa, imagina você colocar em você mesmo. Nossa, parabéns. Obrigada. Arrasou. Não. Mas aí acabou que deu tudo certo, né? Nasceu no tempo certo. Foi. Pélvico. É, porque tem que ter emoção, né? Tem que ter emoção. E aí eu entrei em trabalho de parto, rompi a bolsa, assim, 3 horas da manhã. E eu não tinha terminado o meu TCC. Então eu fui terminar a apresentação do PowerPoint do meu Não, mentira. TCC. A tal da médica é diferente. Só que o negócio foi ficando apertado, menina. Em 3 horas eu evolui 6 centímetros. Sério? Cheguei de 6 centímetros. Pélvico é nervoso, né? Enfim, deu tudo certo. Graças a Deus eu terminei antes. Apresentei com 1 semana. E com ele no colo, assim. Senhora. Foi ótimo. E a maternidade pra você, assim... Maternidade é uma coisa muito doida, né? Porque ela ressignifica a sua vida inteira. Tudo que acontece é diferente. E hoje, pra você, essa questão de ser mãe solteira, você acha que isso é um problema pra você ainda?
Olha, eu acho assim que, graças a Deus, a gente vive em outra época, né? Mas, porque senão eu seria excluído da sociedade. Mas eu pago as minhas contas, né? Eu cuido do meu Graças a Deus você tem filho, condição, né? né? Assim, minha mãe me ajuda com ele, ela fica com ele durante o dia, quando eu tô trabalhando. Mas era uma coisa também que ela já tinha falado, ela falou assim, se você quiser engravidar, tudo bem e tal, assim. Então isso era mais um problema pra mim do que para as outras pessoas. E como eu tinha sofrido muito nesse processo, todo mundo ficou feliz também, então foi bem legal. Mas até esse olhar assim também é diferente. Eu tenho uma amiga que ela ganhou neném e depois se separou, ela não estava muito bem e tal. E eu olhava para ela assim e pensava, nossa, deve ser uma barra, né? Você ir procurar alguém, sendo solteira, tendo uma filha e tal. Hoje... Não muda nada, né? Uai, menina, muda. Muda muita coisa. O que muda? Muda que eu tô muito mais segura, tô muito mais feliz, tô muito mais inteira. Eu não preciso achar ninguém pra ter um filho, porque meus óvulos estão acabando. Eu já tenho meu filho, entendeu? Se quiser ficar, fica. Se não quiser, não fica. Mas você tem filho. Gostou? Fica. Não gostou? Ele é minha prioridade. E ele, assim, não tem palavras pra dizer o tanto que eu amo aquele menino. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, né? nossa. Assim, a alegria que ele me dá, o amor que ele me dá, eu nunca ganhei de nenhum homem, né? Assim, de namorado. Então eu não troco momento com ele por alguém que não queira ele. Não faz nenhum sentido. Não, se vier, tem que ser pra somar. A sua história é muito maravilhosa e por isso que eu te convidei para estar aqui, né? Porque eu acho que pode inspirar muitas pessoas. Qual que é o recado que você dá aí para essas pacientes que têm uma reserva diminuída? E tem muita gente na peleja aí igual a sua, né? Nossa, eu já encontrei tantas amigas nos corredores dessas clínicas de reprodução, é muito sofrido. E eu até encontrei uma ontem que também teve neném, e aí na hora que nasceu descobriu que tinha fenda e lábio palátil. Tudo como se diz, né? O combo, a vida né? é essa, né, gente? O que seria da vida se não fossem as dificuldades, né? Já dizia um autor desconhecido. Então, a vida é isso aí mesmo. Mas eu acho que vale a pena, assim. Eu acho que se você tem dúvida se engravida ou não, a resposta é engravida logo. Tanto porque é uma experiência maravilhosa, e isso faz a sua vida mudar completamente. A sua forma de olhar as coisas, aquela coisa que o pessoal fala... quando você for mãe, você vai entender? Sim, só quando você é mãe, você vai entender. Mas eu tenho uma sobrinha. Não. É muito diferente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E vale muito a pena. Eu não acho que isso é a única coisa que a gente tenha para fazer na vida, né? Então, assim, não é obrigado todo mundo ter isso, mas eu acho que se você tiver a opção de escolher viver esta viagem, é uma viagem que não deve ser perdida. Que vale a pena. Vale a pena. Queria te agradecer por você estar aqui comigo, por você ter aceitado o convite. Foi muito especial você contar a história. Eu não sabia da metade, então, assim, para mim foi mais especial ainda. Que bom. Né? Que foi muito, muito legal. Parabéns por toda a sua trajetória, por toda a sua jornada, por tudo que você viveu. E tá aí maravilhosa, plena, bem-sucedida financeiramente, bem-sucedida na vida. E assim, você sabe que você pode contar com a gente. A gente ficou grávida na mesma época, né? Então a gente trocava figurinhas aí da gestação, foi muito legal. E muito obrigada. Espero tê-la aqui sempre que você precisar e sempre que puder. Eu que agradeço, de coração mesmo. Eu também estou à disposição para vocês, para as pacientes. Eu quero um laser, tá, vaginal? Olha, bora. Tô pronta já. Dia. Vou marcar. Vamos fazer uma avaliação, para fazer uma harmonização íntima da doutora Natália. Ela vai mostrar tudo para vocês. O passo a passo. O passo a passo, depois o antes e depois. Muito obrigada e fiquem aí com mais um Fala Nath.